meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, seguinte, o que eu trouxe aqui para vocês hoje, duvido vocês adivinharem que é mais uma dica sobre ondas, mas agora vão ser as ondas aplicadas ao estudo do som e a gente vai chamar esse cara de acústica. Claro, não tem toda a acústica aqui, por exemplo, tubos sonoros ou até as cordas vibrantes que podem entrar nesse cara. Aqui a gente vai falar um pouquinho do estudo básico do som nesse primeiro momento. Fechou? Vem comigo. Pessoal, primeira coisa, já que a acústica é o estudo do som, vamos definir, embora a gente já saiba, a gente tenha falado disso ao longo das outras dicas que envolvem som, o som é uma onda mecânica. Lembrem, o som precisa de um meio material para se propagar, ou seja, um sólido, um líquido ou um gás. Fechou. O som é uma onda longitudinal. Em algumas situações, a gente até vai, quando a gente brinca de tubos sonoros ou alguma coisa, desenha transversal para ficar mais fácil da gente entender, mas o som é aquela ondinha da mola, tá? Se você não lembra, volta lá nas primeiras dicas de ondulatória que tá mostrando para você a animação bonitinho, diferenciando as duas, ok? E por último, o som é uma onda tridimensional. O som não se propaga em uma nem duas, o som se propaga em 3 direções. Ele vai se propagar como um todo, essa perturbação no ar. Fechou? Ótimo. Aqui eu falei do ar, tá? Mas pode ser em outro meio. Que é a primeira coisa que a gente vai falar. Velocidade do som. Se esse cara se propaga, isso acontece com determinada velocidade. E lembra quando a gente fala de refração. Isso vale para a luz, vale para o som, vale para qualquer coisa. Quando você muda o meio, existe uma mudança de velocidade, tá, pessoal? Isso é importante. Agora, o som é o contrário da luz. A luz, quando vai para um meio mais denso, entre aspas, ela se propaga com mais dificuldade. O som não. Quanto mais denso for o meio, melhor para ele se propagar, por ser essa perturbação. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 3 meios. Ar, água e o ferro. Professor, o som pode se propagar no ferro? Pode, é um meio material, tá? Inclusive com uma velocidade altíssima. Só para a gente ter uma ideia, então, aqui é o seguinte, quem é mais denso? Ferro. Quer dizer que quando a densidade aumenta, a velocidade também aumenta. Só para você ter uma ideia, para o ar, aproximadamente 340 metros por segundo. Para a água, aproximadamente 1.400 metros por segundo. Ou seja, já está aqui na casa de 3 vezes maior, 3 não, perdão, praticamente mais, 4 vezes maior essa velocidade. Beleza? Só para você ter uma ideia. Entendemos como funciona essa questão de o som muda de meio, se propaga mais rápido, densidade, essa situação. Vamos lá. Segundo ponto que eu vou colocar aqui para você. Quando a gente falou de luz, quando eu falei da onda eletromagnética, eu mostrei para vocês o espectro eletromagnético. Ou seja, existem vários tipos de luz. Muitos a gente não vê, a gente vê uma faixa visível. Para o som é quase a mesma coisa. Existem vários tipos de onda longitudinais no ar, porque o som tem que ser uma onda de compressão e rarefação de ar, mas a gente não consegue escutar tudo. Um exemplo básico que eu vou dar para vocês é o quê? É aquele apito que se usa para cachorro. Se você nunca viu na vida real, provavelmente você viu em um filme. Você soprou ali o apito, às vezes o cachorro fica mais atento, acontece alguma coisa ali, mas você não consegue escutar. Por quê? Porque está fora da sua faixa de frequência audível. Como é que funciona isso? Os sons audíveis pra gente, tá? Baseado ali num limiar da audição e outras coisas, são sons que possuem frequência entre 20 e 20 mil Hz. Professor, se for 21, é audível. Professor, se for 19.999, audível. Professor, se for 20.001, cuidado, tá? Isso aqui não é uma faixa exata, isso aqui pode variar um pouquinho, é só pra gente ter uma noção. Tudo que tiver frequência abaixo de 20 Hz, a gente não consegue escutar, mas a gente chama de infrassom. Os cachorros podem escutar alguns infrassons, gatos, elefantes, alguns animais conseguem, tá? E tudo que for maior do que 20 mil Hz, a gente vai chamar de ultrassom. Infrassom, ultrassom maior do que 20 mil Hz. Os golfinhos têm uma faixa de frequência audível, vai até 150 mil Hz. Morcegos, que inclusive isso não é uma faixa audível, tá? Para os morcegos isso funciona para localização. Eu não vou falar a palavra visão, porque visão envolve luz. Mas o morcego, a função que a luz desempenha para nós, por exemplo, se eu fechar o olho, eu não sei onde as coisas estão. Os morcegos fazem isso com ondas
de ultrassom, fechou? Que é o princípio de funcionamento do sonar. Agora, gente, primeira coisa que eu vou mostrar para você, isso aqui é uma faixa de frequência. Professor, posso transformar isso em faixa de comprimento de onda? Pode, por quê? Porque você lembra quando a gente definiu aqui as ondas, tá? E falou dos elementos da onda, velocidade para uma onda, comprimento vezes frequência. Se a gente está falando do som, que é uma onda que se propaga no ar, e a gente sabe a frequência, tem como a gente calcular o comprimento de onda. E reparem que eles são inversamente proporcionais. Então, a frequência de 20 Hz, ela vai ter um comprimento de aproximadamente 17 metros. A frequência de 20.000 Hz, que não é ultrassom, um pouco antes aqui, vai ter o quê? 17 milímetros. Então, eu também posso ter o que a gente chama de faixa de comprimento de onda audível aqui no meio, tá? Entre 17 metros e 17 milímetros. Fechou? Beleza. Professor, tem um som, tá dentro da minha faixa de frequência audível, mas o cara foi tocar lá o violão dele e aí eu percebi que quando ele toca uma nota sol eu escuto um som, quando ele toca uma nota lá eu escuto outro som. Ou quando você fala uma palavra e outra pessoa fala outra palavra, ou a mesma palavra, eu escuto, mas são o quê? Sons diferentes, pessoas não têm necessariamente a mesma voz. Isso tem a ver com o que, meu brother? Isso tem a ver com qualidade fisiológica do som. Não é só brisa de professor louco não, tá? Mas não vou me defender da loucura. Existem 3 qualidades fisiológicas. Professor, como assim qualidade fisiológica? A fisiologia tem a ver com a forma como algo externo vai afetar o nosso corpo. Então, como o som sensibiliza o nosso aparelho auditivo. Tem intensidade, tem altura e tem timbre. A intensidade, que é a primeira das qualidades fisiológicas, está ligado com qual característica da onda? Com a amplitude da onda, tá? Tamanhozinho aqui da onda. Está ligado com a energia, porque a amplitude está ligado com a energia da onda, quando a onda for mecânica e não eletromagnética. E no fundo, quando a gente fala de intensidade, ou seja, de amplitude de energia, a gente está falando do volume. Então, quando você vai aumentar o som, você não vai aumentar a altura do som. Isso é incorreto fisicamente. Você vai aumentar a intensidade do som, beleza? Isso tem que ficar claro pra gente. Pode cair como pegadinha. Entendemos esse cara. Segunda característica, tá? Agora que a gente já entendeu que isso aqui tem a ver com a intensidade que eu vou escutar, beleza? A altura do som. Então, quando eu falar som muito alto ou som muito baixo, eu não estou me referindo a volume. Eu estou me referindo à frequência da onda sonora. E aí, essa frequência ela pode ser dividida em 2, tá? Mas isso que tem a ver basicamente com esse cara, você pode chamar um som de grave ou um som de agudo. Sons graves, sons com menores frequências. Sons agudos, sons com maiores frequências, beleza? Então, quando eu falar que um som é mais alto, esse som tem uma frequência maior. Entendi, professor, mas dá um exemplo. O pessoal costuma colocar e estereotipar isso aqui com várias coisas. Eu vou dar um exemplo simples para você, beleza, meu brother? Quando a gente fala de um som grave, a gente tá falando, por exemplo, daquela voz do Faustão, ô louco meu, que eu nem sei imitar, né, mas é aquela mesmo, beleza? E quando a gente tá falando de um som mais agudo, a gente tá falando do quê? Do Anderson Silva dando entrevista. É porque eu não sei... Então, essa é a diferença. Som grave... Aquele som mais agudo! Aquele som mais agudo! Agudo! Paguei esse mico aí, até o meu editor riu aqui. O importante é fazer vocês felizes, viu, gente? E entreter enquanto a gente brinca aqui. Terceiro, timbre. O timbre tem aí não tem mais a ver com amplitude nem com frequência. Esse cara tem a ver com a forma da onda. Professor, forma nem toda onda precisa ser bonitinha. Então, quando você emite som, por isso que cada pessoa tem uma assinatura vocal diferente, cada instrumento, por mais que você toque a mesma nota, nota lá e nota lá, eles têm sons diferentes, porque eles têm timbres diferentes. Cada um deles vai emitir a onda em uma forma. Se você assiste o The Voice aí, a única coisa que os jurados sabem falar é "Nossa, que timbre de voz!" Então é exatamente esse cara, timbre, assinatura vocal. Quase como se fosse isso. Agora que eu falei que o que diferencia os instrumentos é o timbre, ou seja, se você tocar a mesma nota, com a mesma intensidade, instrumentos diferentes, você percebe diferente por conta do timbre. Agora, o que diferencia as notas? Se você pegar o mesmo violão ou o mesmo piano e tocar uma nota lá e uma nota sol, por que você escuta sons diferentes? Notas musicais possuem frequências diferentes.
para cada nota musical é uma frequência diferente. É isso que diferencia esses caras aqui. Beleza, pessoal? Entendemos um pouco esse cara, brinquei um pouco, mas vocês entenderam a assinatura, timbre de voz, entenderam Faustão, Anderson Silva. Peço desculpa pelas piadas ruins novamente, mas essa foi a nossa dica rápida.